Você acha que a vida de um pirata no Caribe era feita de banquetes intermináveis em praias de areia branca, de duelos de espada sob o sol brilhante e de mapas do tesouro que levavam a baús transbordando de ouro e prata? Na realidade, era só um emprego extremamente insalubre. Imagine-se agora, não como um capitão lendário, mas como um carpinteiro naval recrutado à força. Suas tarefas para hoje: verificar as juntas do casco contra goteiras, distribuir a ração de água com cheiro de podridão, inspecionar o lastro que ameaça deslocar-se a cada tempestade, remendar velas rasgadas pelo vento constante e tentar não irritar o contramestre, um homem com mau humor e um porrete na cintura. Você enfrenta dias de tédio absoluto, interrompidos por momentos de terror puro. A comida está viva com vermes, a água é um insulto ao paladar e o convés balança sem piedade, um movimento que nunca cessa, mesmo nos seus sonhos. Se cometer um erro, as regras são claras. Se questionar a autoridade, o castigo é imediato. Se adoecer, a sentença é lenta. E se você acha que conseguiria sobreviver a tudo isso, eu lhe pergunto: de onde você está ouvindo esta história? Que horas são aí na sua cidade? Enquanto você se acomoda, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma outra história. Você é um membro da tripulação, uma peça dentro de uma estrutura operacional precisa. O navio pirata, por mais caótico que pareça, funciona como uma empresa de alto risco. Existe uma hierarquia, um código de conduta escrito que todos assinam, uma divisão meticulosa dos espólios e uma disciplina férrea que mantém a ordem nesse pequeno mundo flutuante de madeira e desespero. Pouca margem para erro, menos ainda para romance. E esse pequeno mundo começa a ganhar forma muito antes do primeiro canhão ser disparado. Ele começa no dia a dia, na rotina brutal que define cada hora a bordo. O dia não começa com um amanhecer glorioso no mar azul, mas com um gemido baixo. O som é do próprio navio, um conjunto de milhares de peças de madeira de carvalho espanhol, rangendo e se contorcendo sob o peso das velas e da pressão implacável do oceano. Você acorda com esse som, que nunca para. Sua cama é um pedaço de lona esticada sobre um caixote de munição vazio, no espaço escasso entre dois canhões no convés inferior. Este é o seu beliche, seu armário, seu único território pessoal em um mundo de 40 metros de comprimento. O ar é espesso e pesado. Ele carrega uma mistura complexa de odores que você já aprendeu a decompor. Há o cheiro salgado e úmido do mar, é claro, mas ele é ofuscado por outros mais fortes. O fedor adocicado e azedo de dezenas de corpos suados que não se lavam há semanas, talvez meses. O aroma pungente de alcatrão, usado para vedar as juntas do convés e o mofo que cresce em qualquer cantinho escuro, especialmente no porão, sobre os sacos de aveia e farinha. Por baixo de tudo, um cheiro doce e nauseante de carne salgada que começou a estragar. Assim que os primeiros raios de luz fraca entram pelas aberturas dos canhões, o contramestre, um homem chamado Rocha, percorre o convés principal. Ele não grita. Sua voz é áspera e baixa, carregada de uma autoridade que não precisa de volume. Levantar. Água doce. Esta é a ordem do dia. A água doce significa a porção diária de água potável, um termo usado com ironia cruel pela tripulação. Você se junta à fila silenciosa de homens. Muitos estão com os olhos inchados de pouco sono. Outros tossem de forma seca, um som que se tornou parte da trilha sonora do navio. Cada homem recebe um caneco de estanho com cerca de meio litro de um líquido turvo. A água é guardada em barris no porão e, com o tempo, ela fica estagnada. Mesmo no escuro,
Você pode sentir o gosto. É morna. Tem um sabor metálico do barril e um fundo inconfundível de podridão vegetal. Você vê pequenos pontinhos brancos nadando na superfície, larvas de mosquitos ou outros insetos que ali nasceram. Você bebe devagar, tentando não pensar. A sede é um motivador mais forte que o nojo. A próxima etapa é o café da manhã. Não há cozinheiro dedicado, os homens se revezam na tarefa. Hoje é um bolo duro feito de farinha de aveia, água salgada e gordura, cozido em uma palha sobre um braseiro em um compartimento especial no convés, chamado de galley. O pão, ou biscoito de mar, é a base da alimentação. Você pega o seu e bate ele na borda de um caixote. Um pequeno casulo de teias de aranha e alguns besouros mortos caem para fora. Você os examina com um olhar clínico, vira o biscoito e bate do outro lado. Satisfeito, você mergulha o biscoito na sua água para amolecer, luz suficiente para ser mastigado sem quebrar os dentes. A textura é de giz molhado e o sabor é de pó e sal. Sua função a bordo é a de carpinteiro. Suas ferramentas, formão, martelo, serra, são suas posses mais valiosas. Sua primeira tarefa é uma ronda pelo porão, a área mais baixa do navio. Você desce por uma escada estreita e o cheiro piora drasticamente. É aqui que a água salgada que filtra pelo casal se acumula, misturada com o suor que escorre dos conveses acima e com os excrementos dos ratos. O porão contém o lastro, toneladas de pedras e areia usadas para dar estabilidade ao navio. Em um navio de carga, esse espaço teria mercadorias. Em um navio pirata, muitas vezes está vazio ou com o lastro deslocado, tornando a viagem mais perigosa. Você passa a mão sobre as pranchas do casco. A madeira está fria e viscosa. Você procura por pontos mais macios que indicariam apodrecimento, ou por finos filetes de água que signifiquem uma goteira ativa. Encontrar uma goteira cedo é a diferença entre bombear água por 1 hora por dia ou bombear sem parar durante uma tempestade. Seu ouvido também está treinado. Você ouve o balançar ritmado da água no fundo do porão e o ruído constante dos ratos, centenas deles, correndo sobre as pedras do lastro e roendo tudo o que encontram. Eles são uma praga, mas também um suplemento alimentar não oficial para quem tem estômago para caçá-los. Enquanto você trabalha, seu corpo se adapta ao movimento constante do navio. Suas pernas flexionam e ajustam o equilíbrio a cada subida e descida sobre uma onda. Um ato inconsciente. O convés nunca está plano sob seus pés. Ele sobe, desce, inclina para bombordo, inclina para estibordo, em um balé incansável e cansativo. Esse balanço permanece com você até quando você está em terra firme. Uma sensação fantasma de movimento que pode durar semanas. A tarde chega sem cerimônia. O calor torna-se opressivo sob o convés inferior, onde o ar mal circula. A monotonia é quebrada apenas pela rotina. Um sino toca a intervalos regulares, marcando a passagem do tempo em turnos de 4 horas. Não há distração. Alguns homens jogam cartas com um baralho engordurado e desbotado. Outros afiam suas facas ou reparam roupas. A maioria apenas espera, deitada onde pode, conservando energia. O tédio é um estado de espírito, uma névoa pesada que paira sobre todos. A única agitação real vem da preparação para um possível combate. Um exercício que pode ser ordenado a qualquer momento para evitar a ferrugem da inatividade. Homens correm para suas posições junto aos canhões. Eles praticam o carregamento. Espalhar a pólvora, enfiar o projétil de ferro, empurrar a peça de volta para a posição. Uma sequência coreografada de violência potencial que é executada com uma eficiência sombria e silenciosa. Não há gritos de guerra,
Apenas ordens curtas e o som metálico do ferro raspando contra o ferro. A comida da noite é um caldo ralo de ervilhas e um naco de carne salgada. A carne, dura como couro, precisa ser embebida na água por horas e depois cozida por ainda mais tempo para sequer ser comestível. Mesmo assim, seu sabor é dominado pelo sal, que queima os lábios ressecados. Você mastiga lentamente, sentado no convés, observando o sol se pôr no horizonte. O céu se transforma em tons de laranja e roxo. Um espetáculo de beleza cruel que contrasta com a miséria do seu cotidiano. A escuridão cai, e com ela, uma umidade fria. As lanternas são acesas, pequenos pontos de luz que fazem sombras dançarem nos mastros. O turno da noite assume suas posições. Para você, o dia terminou. Você se arrasta de volta para o seu pedaço de lona entre os canhões. O navio continua a gemer. O cheiro permanece. A sede também. Você se deita e tenta dormir sabendo que amanhã será exatamente igual. A aventura não está no saque ou na batalha. A aventura é sobreviver a isto. A monotonia da vida a bordo é por vezes quebrada por rumores. As histórias correm pelo convés mais rápido que um incêndio em um pavio de canhão. E nos últimos dias, um único nome é sussurrado com uma mistura de incredulidade e respeito. Calico Jack. Mas o que realmente prende a atenção dos homens não é apenas o capitão, mas dois de seus tripulantes mais temidos. Os piratas Anne Bonny e Mary Read. Para entender como duas mulheres desafiaram toda a estrutura do mundo marítimo do século XVIII, você precisa primeiro entender a lei não escrita desse mundo. Um navio era um espaço exclusivamente masculino. Acreditava-se que a presença de uma mulher a bordo dava azar, provocava tempestades e incitava ciúmes mortais entre a tripulação. A vida no mar era brutalmente física e a força era a moeda principal. A ideia de uma mulher não apenas participar, mas prosperar nesse ambiente era considerada uma impossibilidade, uma aberração contra a natureza e a ordem social. Anne Bonny não surgiu do nada. Ela nasceu por volta de 1697 na Irlanda, filha ilegítima de um advogado e de uma serva da sua casa. Seu pai, para escândalo da sociedade local, a reconheceu e a criou. A família acabou por se mudar para a Carolina do Sul, nas colônias americanas, onde o pai tornou-se um próspero comerciante. Anne, desde cedo, não se encaixava nos papéis esperados para uma mulher da sua posição. Disse que ela tinha um temperamento feroz e, em uma briga, teria mesmo esfaqueado até a morte uma serva que a provocou. Ela não era uma dama da sociedade. Ela era força da natureza contida em espartilhos e saias. Aos 16 anos, ela conheceu e casou-se com um marinheiro comum, James Bonny, esperando talvez que ele fosse a sua passagem para a liberdade. Juntos, foram para Nassau, nas Bahamas, um ninho de piratas e ex-piratas que aceitavam o perdão real. O paraíso rapidamente se transformou em inferno. James Bonny revelou-se um oportunista que tentou ganhar dinheiro entregando antigos colegas às autoridades. Anne, desiludida e presa a um homem que desprezava, frequentava as tavernas do porto. Foi lá que conheceu John Rackham, mais conhecido como Calico Jack, devido às suas roupas coloridas de algodão. Rackham era charmoso, ambicioso e via em Anne não uma esposa, mas um igual. Ele ofereceu-lhe a fuga definitiva, a vida pirata. Aqui acontece o primeiro acto de desafio. Anne Bonny não se disfarçou de homem de imediato. Diz a lenda que ela simplesmente embarcou no navio de Rackham como mulher, vestindo roupas práticas de homem, mas sem esconder quem era. A sua personalidade era tão intimidante, a sua habilidade com as armas tão evidente. Ela lutava com pistola e katana com uma ferocidade que igualava qualquer homem a bordo, que a tripulação
Talvez com medo ou respeito por Rackham, aceitou-a. Ela não pediu permissão. Ela tomou o seu lugar. Foi a bordo do navio de Calico Jack que Anne Bonny conheceu um novo recruta, um jovem pirata de aparência efeminada e modos tranquilos, chamado Mark Reed. Anne, segundo as histórias que correram depois, sentiu-se atraída por ele. Numa tentativa de sedução, ela revelou a sua verdadeira identidade ao jovem. Para seu completo espanto, Mark também revelou um segredo. Ele era, na verdade, Mary Reed. A história de Mary Reed é, se possível, ainda mais extraordinária. A sua vida inteira foi um disfarce. Ela nasceu na Inglaterra, filha de uma mulher cujo filho legítimo havia morrido. Para continuar a receber dinheiro da avó rica da criança, a mãe de Mary vestiu-a como um menino e apresentou-a como o herdeiro falecido. Mary cresceu assim, acostumada a viver como um homem. Ela trabalhou como criado para uma senhora francesa e depois alistou-se no exército britânico como soldado de infantaria. Ela lutou nas guerras continentais, onde se destacou pela coragem. Foi no exército que ela conheceu um soldado flamengo com quem se apaixonou. Quando se casaram, ela finalmente pôde abandonar o disfarce e viver como mulher. Juntos, abriram uma estalagem na Holanda. A paz foi curta. O marido morreu subitamente e a estalagem faliu. Sozinha e sem recursos, Mary Reed voltou ao único personagem que conhecia, o de um homem. Ela vestiu outra vez as roupas masculinas e alistou-se num navio mercante com destino às Caraíbas. O navio foi capturado por piratas e Mary, agora Mark Reed, foi dada a opção de se juntar à tripulação ou morrer. A escolha foi fácil. Ela tornou-se pirata e, eventualmente, o seu caminho cruzou-se com o de Calico Jack e Anne Bonny. Juntas, Anne e Mary formaram uma dupla lendária. Elas não eram figuras decorativas. Participavam ativamente de todos os aspectos da vida pirata, do combate ao trabalho pesado. Os relatos de testemunhas oculares de ataques a navios mercantes descrevem-nas como as mais agressivas e destemidas de toda a tripulação. Enquanto alguns homens hesitavam ao embarcar em um navio inimigo, Anne e Mary eram as primeiras a saltar, armadas até aos dentes, gritando ameaças e disparando as suas pistolas. A sua reputação cresceu a ponto de os capitães mercantes serem avisados para temerem particularmente as duas mulheres a bordo do navio de Calico Jack. O sucesso, porém, tem prazo de validade na pirataria. Em outubro de 1720, o navio de Calico Jack foi surpreendido por um balandra de caça aos piratas, comandado por um ex-capitão privado chamado Jonathan Barnett. A maioria da tripulação de Rackham estava embriagada e incapaz de lutar. Eles correram para se esconder no porão. Apenas 2 pessoas permaneceram no convés para enfrentar os atacantes, Anne Bonny e Mary Reed. Diz a lenda que Anne, furiosa com a covardia dos seus companheiros, gritou para o porão: "Se vocês não vierem lutar como homens, nós, mulheres, viraremos e mataremos todos vocês." A luta foi breve. Elas foram capturadas. O julgamento em Spanish Town, Jamaica, foi um espetáculo mediático. Anne e Mary não se desculparam. Elas enfrentaram o tribunal com a mesma coragem com que enfrentaram os canhões. A sentença para todos foi a mesma: morte por enforcamento. No entanto, ambas declararam estar grávidas. Um exame confirmou a condição de ambas. Por lei inglesa, não se podia executar uma mulher grávida, pois puniria a criança inocente. A execução foi, portanto, adiada. Mary Reed nunca chegou a ser enforcada. Ela morreu na prisão de uma febre forte, provavelmente associada ao parto ou a uma infecção, alguns meses depois. O seu corpo foi enterrado numa campa não marcada. Anne Bonny simplesmente desapareceu dos registros históricos.
O seu pai, o rico comerciante, pode ter usado a sua influência e riqueza para conseguir a sua libertação e levar-la de volta para a Carolina do Sul. Há rumores de que ela se casou novamente. Teve vários filhos e viveu uma vida longa e tranquila, enterrando para sempre o seu passado como a mulher mais temida das Caraíbas. Elas não eram heroínas no sentido tradicional. Eram criminosas violentas. Mas a sua história vai além do crime. Num mundo que lhes negava qualquer agência, Anne Bonny e Mary Read recusaram-se a aceitar o papel que lhes foi designado. Elas usaram o disfarce, a força e uma coragem feroz para forjar os seus próprios destinos, por mais breve e brutal que tenham sido. Elas não desafiaram apenas os navios que atacaram. Desafiaram as fundações do seu próprio tempo. O destino de Anne e Mary foi selado não por um combate no mar, mas pela captura e pelo julgamento. Esse era o fim temido por todos os que içavam a bandeira negra. Mas para alguns, o fim era apenas o começo de uma lenda ainda maior. Uma que prometia riquezas além da imaginação, escondidas em um lugar secreto. Essa promessa transformou a história de um homem comum em um mistério que perdura até hoje, a bordo do seu navio. Entre a monotonia das tarefas e o cheiro constante de sal e podridão, a mente busca escapar. Ela vagueia para histórias sussurradas à noite, narrativas que falam não de biscoitos com vermes ou de água podre, mas de baús pesados de moedas de ouro cunhadas em Sevilha, de barras de prata pilhadas de galeões espanhóis e de sacos de diamantes roubados de nababos indianos. Estas histórias são um conforto, uma promessa de que a miséria do presente pode valer a pena. E nenhuma história personifica melhor esta promessa do que a do capitão William Kidd, um homem cuja vida real foi torcida e distorcida até se tornar uma lenda, um mapa mental que todos traçam, mas ninguém consegue seguir até o fim. William Kidd não era um pirata saído dos becos de Port Royal. A sua história começa em terra firme, na colônia de Nova York, onde ele era um capitão mercante respeitado e um cidadão próspero. Ele possuía propriedades, frequentava a igreja e navegava dentro da lei. Em 1695, o seu caminho cruzou-se com o de alguns dos homens mais poderosos de Inglaterra. Num acordo complexo, um consórcio que incluía Lord Bellomont, o futuro governador de Massachusetts, e outros aristocratas Whig, recrutou Kidd para uma missão lucrativa. Eles obtiveram para ele uma patente de corso, uma licença oficial emitida pelo rei William III. Este documento dava a Kidd a autoridade legal para caçar e capturar navios piratas e, crucialmente, navios franceses, já que a Inglaterra estava em guerra com a França. Ele não seria um pirata, mas um corsário, um caçador de piratas a serviço da coroa, com a permissão para ficar com uma grande parte dos espólios. O seu navio, o Adventure Galley, foi construído para esta missão. Era uma galé de 284 toneladas, equipada com 34 canhões e um conjunto de remos para se mover em águas calmas quando o vento faltasse. A tripulação era uma mistura de veteranos cautelosos e homens jovens atraídos pela promessa de saque fácil, todos assinando contratos que só lhes garantiam pagamento se conseguissem capturar presas valiosas. Esta cláusula, comum no corso, era um risco calculado que colocava uma pressão enorme sobre o capitão. A missão começou mal e deteriorou-se rapidamente. Durante meses, o Adventure Galley patrulhou as rotas de comércio conhecidas ao largo da costa da África e no Oceano Índico. Eles não encontraram os famosos piratas que procuravam. Os navios franceses que encontraram eram ou demasiado bem defendidos ou não tinham valor suficiente para justificar um ataque. A frustração a bordo crescia a cada semana que passava. A comida começou a escassear. A água nos barris ficou mais verde e mais fétida, e o próprio navio mal construído começou a revelar-se.
As juntas do casal precisavam de constante reparação. E a bomba de água tinha de ser operada durante horas todos os dias, apenas para manter o porão minimamente seco. O cheiro do mofo misturava-se com o dos homens doentes. A pressão da tripulação tornou-se palpável. Os homens murmuravam sobre a falta de saque, questionando a competência de Kidd. O risco de motim pairou no ar como um mau cheiro. Num incidente particularmente tenso, Kidd discutiu com um artilheiro irascível chamado William Moore. A discussão escalou, e Kidd, num acesso de raiva, atingiu Moore na cabeça com um balde de ferro. Moore morreu pouco tempo depois devido ao ferimento. Este acto de violência mortal a bordo, mesmo que não premeditado, manchou permanentemente a autoridade de Kidd e aproximou-o ainda mais do perfil de um capitão tirânico, não de um servo da coroa. Foi neste clima de desespero, com a tripulação à beira de se revoltar e o navio a desfazer-se lentamente, que Kidd cruzou-se com a sua única presa significativa. Em janeiro de 1698, ao largo da costa da Índia, ele avistou um navio mercante armênio, o Kedag Merchant. O navio era grande e parecia promissor. Mais importante, navegava sob passes franceses, o que, na interpretação flexível de Kidd, tornava uma presa legal dentro dos termos da sua patente de corso. Ele capturou o navio após um breve canhoneio. A captura do Kedag Merchant foi o momento que definiu o destino de Kidd. A carga a bordo era vasta e valiosa. Sedas finas, muselinas, açúcar, ferro, armas e, o mais crucial, uma quantidade substancial de ouro e prataria. No entanto, o navio era comandado por um inglês, e uma grande parte da carga pertencia a um potentado indiano com fortes ligações à poderosa Companhia das Índias Orientais. Kidd havia capturado não apenas um navio, mas um problema diplomático colossal. Consciente de que tinha ultrapassado os limites da sua autoridade, Kidd navegou para o oeste. A sua ideia era talvez dirigir-se a Boston para se encontrar com o seu patrocinador, Lord Bellomont, e explicar a situação usando a riqueza capturada como moeda de troca ou para pagar indemnizações. A viagem foi longa e tensa. Rumores da sua captura ilegal espalharam-se mais rápido que o seu navio. Os seus antigos patrocinadores em Inglaterra, perante a perspectiva de um escândalo internacional e de represálias econômicas, repudiaram-no publicamente. Kidd, o corsário, foi rapidamente redesignado como Kidd, o pirata. Antes de se dirigir diretamente para Boston e para os braços de Bellomont, Kidd fez várias paragens. A lenda mais persistente diz que ele parou numa ilha privada perante a costa de Long Island, Nova York, chamada Gardiner's Island. Lá, perante a família Gardiner que possuía a ilha, Kidd teria enterrado parte do seu saque. Baús contendo ouro, pérolas e outros objetos de valor, talvez como uma forma de seguro, escondendo ativos que poderiam ser usados para negociar a sua liberdade ou para garantir o seu futuro se precisasse de fugir. Este acto único, testemunhado e depois amplamente divulgado, foi a faísca que incendiou o mito do tesouro enterrado. A sua tentativa de barganha falhou completamente. Lord Bellomont, sob intensa pressão de Londres para limpar o seu próprio nome, prendeu Kidd assim que ele chegou a Boston. As suas posses foram confiscadas, incluindo o que restava da carga do Kedag Merchant. Kidd foi enviado para a Inglaterra para ser julgado por pirataria e pelo assassinato de William Moore. O seu julgamento, em 1701, não foi sobre justiça, mas sobre política. Os seus poderosos patrocinadores precisavam de o silenciar para evitar que os seus próprios nomes fossem arrastados para a lama. Kidd foi considerado culpado e condenado à morte por enforcamento. A sua execução foi um espetáculo público. A primeira tentativa falhou, a corda partiu-se
Ele foi enforcado com sucesso na segunda tentativa. O seu corpo foi depois acorrentado dentro de um díbete de ferro, uma gaiola, e pendurado à entrada do rio Tamisa, onde ficou a apodrecer e a balançar com a maré durante anos, um aviso sinistro e de mau gosto para todos os que passavam. E assim, a lenda ficou maior que o homem. A ideia de que uma fortuna imensa, não contabilizada pelas autoridades, ainda estava escondida numa ilha tropical, cativou a imaginação de gerações. Caçadores de tesouros, armados com mapas elaborados e cheios de pistas falsas, vasculharam ilhas desde as Caraíbas até ao Oceano Índico. O romance Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson, cementou para sempre a imagem do mapa com um X na cultura popular. A realidade histórica e arqueológica, no entanto, é muito mais prosaica. A esmagadora maioria da carga do Quedagh Merchant foi recuperada, inventariada e devolvida aos seus proprietários ou vendida em leilão pelas autoridades. O que Kidd enterrou em Gardiner's Island foi de facto encontrado e confiscado por Lord Bellomont pouco depois da sua prisão. Era uma quantia valiosa, mas não a fortuna lendária dos contos. Em 2007, os restos do próprio Adventure Galley foram descobertos nas águas rasas da ilha de Santa Maria, na República Dominicana. O navio tinha sido deliberadamente queimado e afundado pela sua tripulação residual depois de Kidd o ter abandonado. Nenhum tesouro significativo foi encontrado no local. O verdadeiro mistério do Capitão Kidd, portanto, não é a localização de um baú de moedas de ouro. É a história de como um homem respeitável foi esmagado pelas engrenagens da geopolítica, pela ganância dos seus superiores e pela pressão implacável dos homens que comandava. O seu tesouro é uma lição sobre a natureza volátil da lealdade e a conveniência política. As suas posses materiais foram, na sua grande maioria, inventariadas, recuperadas e redistribuídas. O que permanece é o fantasma de uma promessa. A ideia reconfortante de que numa praia deserta algures, a fortuna ainda espera por quem for persistente o suficiente para a encontrar. É uma ideia muito mais agradável para se contemplar enquanto se adormece do que a realidade de cavar sob um sol abrasador, apenas para descobrir mais areia molhada e pedras. A queda de Kidd mostra a frágil linha entre a legalidade e o crime, entre a ordem imposta de cima e o caos que surge de baixo. Mas, num paradoxo profundo, dentro desse mesmo caos, dentro do navio pirata que era um instrumento de ilegalidade, surgia uma forma de ordem surpreendentemente complexa e, para a época, radical. Enquanto os reinos da Europa eram governados por monarcas absolutos que ditavam leis sem consulta, os navios que os assaltavam operavam sob um sistema que dava voz e voto a cada homem comum. O som que interrompe o seu trabalho não é o grito de terra à vista ou o estrondo de um canhão. É o toque ritmado e deliberado do sino do navio, soando em intervalos iguais. Um chamado que não anuncia perigo imediato, mas negócio. Você abaixa lentamente o formão sobre a bancada de madeira, sentindo a familiar textura áspera sob as pontas dos dedos. O pó de serra dourado paira no ar parado do convés inferior, misturando-se com o cheiro eterno de sal, suor e madeira molhada. Este toque específico do sino significa uma coisa: conselho. Você limpa as mãos num pedaço de trapo ensopado de graxa, o cheiro acre e familiar da gordura animal dominando momentaneamente as narinas. O ritual de limpar as ferramentas antes de parar é automático. Uma regra não escrita de um homem que depende delas para viver. Você sobe a escada estreita para o convés principal, os pés descalços encontrando a madeira áspera e gasta de cada degrau. A luz do sol da tarde tropical é quase ofensiva após a penumbra do porão, e você pestaneja por um momento, ajustando a vista.
O convés não está em alvoroço, mas em processo de organização. Homens de todas as nacionalidades e cores, ingleses fugitivos, escravos libertados das plantações, marinheiros holandeses naufragados, se movem com um propósito calmo, formando um amplo círculo irregular em torno do mastro principal. Não há empurrões, não há gritos. Há uma expectativa silenciosa, o respeito por um ritual que todos entendem. No centro deste círculo humano, 2 homens esperam. Capitão Morgan. Um homem de estatura média, com uma barba cuidadosamente aparada e olhos que parecem calcular constantemente o vento e a maré, está com os braços cruzados sobre seu casaco de veludo surrado. Ao seu lado, e de certa forma compartilhando o centro do palco, está Smith, o quartermaster. É Smith quem segura o pergaminho. Seu rosto é sério, marcado por cicatrizes de velhas batalhas e anos de exposição ao sol e ao sal. Enquanto o capitão é o cérebro tático do navio, Smith é o seu coração administrativo, o juiz e o árbitro. Sua autoridade não vem do comando em batalha, mas da confiança coletiva depositada nele para ser justo. Este navio, o Raven, não é como qualquer outro que você já serviu. Na marinha mercante, a lei era a vontade do capitão. Um homem cuja palavra era inquestionável, cujo humor ditava a qualidade da sua alimentação e cujo porrete resolvia disputas. Aqui, a autoridade tem um sabor diferente. Ela emana do convés para cima, não do castelo da popa para baixo. Você se lembra vivamente do dia em que assinou esse mesmo pergaminho que Smith agora segura. Foi em uma taverna abafada em Nassau, o ar denso com fumaça de tabaco, cheiro de rum barato e suor. Um homem com um tapa-olho de couro leu cada artigo em voz alta, não como um decreto real, mas como uma proposta. Cada ponto foi debatido, contestado, ajustado pela assembleia de homens rudes à sua volta. Um homem argumentou veementemente que a parte do capitão no saque era muito grande. Outro propôs uma compensação maior pela perda de um olho. Houve votações. Só após um consenso geral é que cada homem se aproximou da mesa para fazer a sua marca. Suas mãos tremiam ligeiramente quando você pegou a pena. A tinta era de má qualidade e borrou um pouco no pergaminho. Naquele momento, você não estava apenas se juntando a uma tripulação. Você estava ratificando um contrato social, tornando-se um acionista dessa empresa arriscada. O motivo do conselho de hoje é um incidente que aconteceu na noite anterior. 2 homens, o cozinheiro, um francês corpulento chamado Pierre e um artilheiro jovem e impulsivo chamado Liam, se envolveram em uma briga. A discussão foi por causa de uma ração extra de rum que Pierre alegava ter direito por ter encontrado um barril com vazamento. Liam contestou, chamando-o de ladrão. A discussão escalou para empurrões. E o que é mais grave, aconteceu a bordo, perto do paiol de pólvora, com achotes acesos por perto. Isso viola 2 artigos do código de forma grave. Smith ergue o pergaminho. Sua voz, áspera pelo sal e pelo uísque, é clara e se projeta sem precisar gritar. A assembleia fica em silêncio, ouvindo apenas o estalido das velas acima e o som das ondas contra o casco. Ele não lê todo o código, apenas os artigos relevantes. Primeiro, o artigo 6º. Nenhum homem brigará com o outro a bordo do navio, mas cada uma das queixas do homem será resolvida em terra, com cutelo ou pistola, conforme o quartermaster decidir. Em seguida, o artigo 2º. Nenhuma luz ou lume aberto será permitido a menos de 10 braças do barril de pólvora, sob pena de açoitamento ou abandono. O julgamento é rápido, público e direto. Smith chama Pierre e Liam para o centro do círculo. Cada um tem permissão para dar a sua versão dos eventos, sem interrupções. Pierre fala com as mãos, seu sotaque francês ficando mais espesso com a agitação.
Leon, de braços cruzados, fala de forma truncada, seus olhos fixos no convés. A tripulação ouve, seus rostos impassíveis. Não há advogados, não há um juiz distante. São os seus pares que julgam. Após ouvir ambos, Smith se vira e sussurra algumas palavras com o Capitão Morgan, que apenas acena com a cabeça, confirmando que a autoridade para o julgamento é de Smith. O Quartermaster então se vira para a Assembleia. A briga a bordo é um perigo para todos nós. A proximidade do paiol é uma estupidez que poderia ter nos enviado a todos para o fundo do mar. A punição deve servir para lembrar. Ele então profere a sentença. Ambos os homens perderão suas rações de rum por 10 dias. Além disso, assumirão turnos noturnos extras na bomba de água durante 2 semanas e ficarão responsáveis por limpar os latrinos do navio até nova ordem. Um murmúrio de aprovação percorre a tripulação. A punição é considerada justa. É prática, não vingativa, prejudica o luxo rum, impõe trabalho extra, a bomba, e adiciona uma humilhação social, os latrinos. Os 2 homens acusados não reclamam. Eles assentem com a cabeça, o rosto vermelho de vergonha, mas aceitam o veredito. O contrato social foi mantido. A ordem foi restaurada sem violência adicional. Você observa tudo isso, absorvendo a rotina da democracia pirata. Ela não é um ideal filosófico. É um mecanismo de sobrevivência tão vital quanto o timão ou as velas. Você já testemunhou este processo de forma mais severa. No seu 2º mês a bordo, o capitão anterior, um homem chamado Hackett, começou a tomar decisões ruins. Ele era arrogante, ignorou conselhos de navegação de homens mais experientes e quase encalhou o Raven num recife. Pior, descobriu-se que ele escondia uma pequena bolsa de moedas de ouro, tentando burlar a divisão equitativa do saque. Smith convocou um conselho. Os artigos sobre incompetência grave e roubo da companhia foram lidos. Houve debate. Então, houve uma votação. Por esmagadora maioria, Hackett foi deposto. No dia seguinte, ele foi deixado em uma ilha deserta e pequena, com um barril de água, uma faca e uma pistola com uma única bala. A misericórdia padrão do abandono. Um novo capitão, eleito na hora pelo conselho, assumiu o comando. A vontade coletiva, o código, prevaleceu sobre a autoridade unilateral. É esta estrutura que oferece uma sensação de segurança que você nunca conheceu na vida em terra ou em outros navios. Aqui você sabe exatamente o que esperar. Sabe que, se perder um dedo ao escorregar enquanto segura uma tábua de madeira pesada, o artigo 8º garante uma compensação de 100 peças de 8. Se perder o braço direito, são 600. É um seguro contra a calamidade, um pacto de que o grupo não o abandonará se a sorte virar. A divisão do saque é transparente. O capitão recebe 2 partes. Você, como carpinteiro habilidoso, recebe uma parte e 1/4, e um marinheiro comum recebe uma parte inteira. Nada é escondido, tudo é discutido. O conselho termina. Os homens se dispersam, voltando aos seus postos. O som do trabalho recomeça, o rangido do cabrestante, o bater dos martelos, o esfregar dos panos nos canhões. Você desce de volta à sua bancada. O cheiro do trapo cheio de graxa e da madeira serrada é reconfortante. Suas ferramentas estão onde você as deixou. Você pega o formão, sentindo o peso familiar do cabo de madeira em sua palma, e retoma o trabalho de talhar a cavilha para o leme. Cada movimento é metódico, quase meditativo. O som do formão cortando a madeira é um som de ordem. O barulho das suas ferramentas junta-se à sinfonia do navio. O gemer da estrutura. O bater das ondas. O estalar das velas. A autoridade aqui não é imposta.
é acordada. Vem de baixo para cima, de um contrato que todos leram, ou ouviram ler, e ao qual todos consentiram. É uma forma estranha, brutal e incrivelmente prática de liberdade. É o que mantém este pequeno mundo de madeira flutuando, unido não pelo medo de um único homem, mas pelo compromisso coletivo de todos. É o oposto completo do caos que o mundo exterior imagina. É, de facto, a coisa mais organizada que você já experimentou. Esta liberdade pactuada, no entanto, existe dentro de um mundo maior que a vê como uma doença contagiosa. Um câncer que deve ser queimado. O fim do caminho para muitos a bordo não é uma praia de areia branca com um baú de ouro, mas um cais movimentado sob o olhar de milhares de pessoas, um julgamento encenado para uma plateia sedenta de sangue e um encontro final com a forca. Um espetáculo público meticulosamente coreografado, concebido para aterrorizar e dissuadir qualquer alma que sonhasse com o tipo de acordo que você acabou de testemunhar. O sonho é sempre o mesmo. Não é um sonho de tempestades ou de batalhas navais, mas de silêncio. Um silêncio pesado e antinatural, quebrado apenas pelo rangido ritmado de uma corda grossa esfregando contra a madeira de uma viga. No sonho, você está parado num palco de tábuas ásperas, vestindo as suas roupas comuns, mas com as mãos presas à frente por grilhões de ferro frio. À sua frente, uma multidão de rostos pálidos e silenciosos observa, seus olhos fixos, sem alegria nem raiva, apenas uma curiosidade macabra. Você tenta olhar para cima, para a fonte do rangido, mas o seu pescoço não obedece. Então, acorda. O despertar não é suave. É um sobressalto, um arfar de ar que aspira o cheiro familiar do convés. Madeira molhada, trapos mofados, o resto doce e azedo do rum da noite anterior. O coração bate rápido contra as costelas, um tambor de pânico no silêncio pré-amanhecer. Você está no seu cantinho entre os canhões, enrolado no seu pedaço de lona. O navio balança suavemente, seu gemido constante um som reconfortante após o silêncio onírico. Você levanta a mão, esfregando o pulso, sentindo apenas a pele. Não há ferro, não há multidão, apenas a escuridão familiar e o cheiro do mar. Este sonho não é só seu. É um sonho partilhado por cada homem a bordo do Raven. É o pesadelo coletivo que paira por baixo da bravata e do rum, o preço psicológico da liberdade que o código lhes oferece. Porque todos sabem o que acontece quando o mundo exterior, o mundo das leis e dos reis, finalmente os alcança. A memória mais vívida não é de um combate, mas de uma paragem em uma ilha neutral para negociar provisões. Enquanto o Quartermaster Smith e alguns homens iam para a praia para encontrar com os contrabandistas locais, você ficou encarregado de ajudar a vigiar o bote. Na praia, próximo ao local do encontro, havia um poste alto. Pendurado nele, preso por correntes enferrujadas dentro de uma gaiola de ferro, estava um esqueleto. As roupas esfarrapadas ainda balançavam com a brisa. O crânio estava inclinado para o lado num ângulo não natural, e aves tinham feito ninho na cavidade torácica. Um homem local, vendendo cocos, viu você olhando e disse simplesmente: Capitão Blue, eles gostam de nos lembrar. A mensagem não era de vingança, mas de administração. Era uma placa de sinalização do Império, a dizer: aqui termina a vossa lei. O ritual de captura ao julgamento é uma máquina bem oleada, projetada não para fazer justiça, mas para produzir um espetáculo. Quando um navio pirata é capturado, não em batalha, mas muitas vezes surpreendido em um porto escondido ou incapacitado por uma tempestade, a tripulação é acorrentada e levada para uma colônia principal como Port Royal ou Spanish Town. A viagem de volta é o primeiro acto da humilhação.
Homens que comandavam os ventos são enjaulados no porão de um navio, acorrentados à própria estrutura, forçados a sentar na própria imundície. O cheiro é indescritível, uma mistura de vômito, suor, ferimentos supurados e desespero. Ao chegarem, não são levados para uma cela comum. São exibidos, são desfilados pelas ruas poeirentas até a cadeia. Um espetáculo para a população local. As pessoas atiram lixo, cospem, gritam insultos. É uma inversão brutal de papéis. Os amos do mar tornam-se os animais de um circo. O julgamento em si é uma farsa legal. A sala de tribunal é abafada, cheia de espectadores importantes e de cidadãos comuns que querem ver os monstros de perto. O juiz, frequentemente um representante do governador ou um magistrado da coroa, não está lá para descobrir a verdade. A verdade já está decidida. O julgamento é um teatro para legitimar a sentença já escrita. As testemunhas são mercadores que perderam cargos, capitães humilhados. A evidência principal é muitas vezes a própria existência dos homens, suas tatuagens, seus sotaques, o fato de terem sido encontrados a bordo de um navio com a bandeira negra. Não há defesa real. Um jovem advogado designado pela corte faz perguntas sem convicção. Os homens, por sua vez, não se defendem. Alguns adotam uma pose de desafio, zombando do tribunal, aceitando seu papel de vilão na peça. Outros, quebrantados pela cadeia e pela doença, balbuciam histórias de recrutamento forçado, de fome, de más escolhas. O tribunal ouve com indiferença. A sentença é sempre a mesma. O juiz coloca um pedaço de pano negro sobre a sua peruca branca, o símbolo dramático da morte, e pronuncia as palavras: "Menuas serão levados ao local da vossa execução, e aí serão pendurados pelos pescoços até que estejam mortos." Os dias finais são passados numa cela escura, ouvindo os sons da cidade lá fora, sons de uma vida normal que já não lhes pertence. Um capelão visita-os, não para confortar, mas para extrair uma confissão final. Um arrependimento que possa ser publicado em um panfleto como aviso moral para outros. Alguns homens cedem, buscando um último momento de paz. Outros mandam o capelão para o inferno. O dia da execução é um feriado público. Lojas fecham e multidões reúnem-se ao longo do percurso da cadeia até ao cais de execução. O prisioneiro é colocado em uma carroça, com as mãos ainda acorrentadas. Um soldado caminha ao lado, segurando a corda que será usada. A caminhada é lenta, permitindo que o ódio e a curiosidade da multidão se manifestem plenamente. O local da execução é quase sempre à beira-mar, numa forca construída especificamente para o evento. A maré é um elemento crucial no ritual. Muitas execuções são programadas para a maré de corsário, a maré baixa. O prisioneiro é forçado a subir na carroça. A corda é colocada ao redor do seu pescoço. O carrasco, muitas vezes um ex-marinheiro ou criminoso perdoado, dá um golpe no cavalo que puxa a carroça para longe. O corpo cai, mas não o suficiente para quebrar o pescoço imediatamente. A maré está baixa. Então os pés do homem talvez ainda toquem no chão da carroça, prolongando o sofrimento. Ele luta, sufoca, dança no ar enquanto a multidão assiste. A morte é lenta, por asfixia. É uma parte fundamental do espetáculo. Após a última convulsão, o trabalho do carrasco não termina. O corpo não é cortado e dado para enterro. Ele é deixado pendurado até que a maré suba, mergulhando-o na água salgada e depois revelando-o novamente. Um processo repetitivo destinado a amolecer a carne e acelerar a decomposição. Depois, o corpo é baixado. É então içado novamente dentro de uma gaiola de ferro feita sob medida, chamada de gibbet. A gaiola é pendurada em um poste alto, em uma entrada movimentada do porto,
ou em um promontório visível para todos os navios que entram e saem. Lá, o corpo apodrece sob o sol tropical, devorado por aves marinhas e insetos. O gibbet serve como um anúncio público, um aviso silencioso e fétido que pode permanecer durante anos, até que apenas um esqueleto articulado permaneça, balançando suavemente com o vento. É para isto que o sonho aponta. Não é a morte em batalha que assombra o seu sono, mas a morte administrativa, o fim meticulosamente coreografado, a transformação de um homem em um objeto de ensino, em uma mensagem. Toda a liberdade do código, toda a democracia do convés existe sob a sombra deste ritual. Cada moeda de ouro que você guarda, cada gole de rum, cada risada partilhada sob as estrelas, é temperada com o conhecimento silencioso de que este é o fim preferido do mundo para pessoas como você. Não é a morte, mas a lição. Você sai do seu cantinho, subindo para o convés principal. O céu começa a clarear no horizonte, pintando as nuvens de roxo e laranja. O ar da manhã está fresco e limpo. Você caminha até a morada, colocando as mãos na madeira gasta pelo sal e pelas mãos de incontáveis homens antes de você. O mar está calmo. Por um momento, o sonho recua, dissipado pela realidade tangível do navio, pelo cheiro do mar, pelo som dos homens a começarem a despertar atrás de você. A liberdade, por mais precária e assombrada que seja, ainda é real. Ela cheira a madeira, a sal e a rum. O pesadelo cheira a ferro e a carne apodrecida. Por agora, o cheiro da liberdade é mais forte. Esta sombra da forca define os laços entre os homens com uma intensidade que poucas outras coisas poderiam. Perante a perspectiva de um fim solitário e grotesco como aquele, os votos de irmandade feitos a bordo deixam de ser meras palavras. Eles tornam-se uma promessa de que até o fim amargo, ninguém será deixado completamente sozinho. Esses laços, forjados na adversidade e no isolamento, tornam-se a verdadeira riqueza, a única herança que pode ser transmitida quando tudo o resto é perdido. O trabalho do dia é pesado. Uma vela de traquete rasgou-se durante uma rajada de vento na noite anterior e agora precisa de ser reparada. Você passa horas no convés, ajoelhado sobre o pano grosso e resistente, agulha e palma de velho em punho. A agulha de ferro, grossa como um prego, requer força para penetrar na lona encerada. A palma, uma peça de couro dura usada na mão para empurrar a agulha, pressiona contra sua palma, deixando uma marca vermelha e latejante. Cada ponto é um movimento consciente. Enfiar a agulha, puxar a linha de cânhamo embebida em alcatrão, ajustar a tensão, o sol a pique sobre a sua nuca. O suor escorre pela sua espinha, misturando-se com o cheiro do alcatrão quente e do sal. Seu mundo reduz-se ao ritmo da agulha. A perfuração, o puxão, o deslizar da linha. É neste estado de foco físico quase meditativo que você ouve a discussão começar perto do convés de popa. As vozes sobem, não em fúria, mas em angústia carregada de rum. É o velho Higgins, o timoneiro, e o jovem Will, um órfão inglês que não deve ter mais de 16 anos. Higgins está a ensinar Will a amarrar nós complexos. E o rapaz, com dedos ainda desajeitados, cometeu o mesmo erro pela terceira vez. Malandro, tens olhos na cara? Higgins rosna, a voz um rugido baixo. O nó de caranguejo não o descota. Vais fazer-nos perder o mastarel com uma amarração dessas num temporal. Will encolhe-se, o rosto corado de vergonha e frustração. Estou a tentar, sussurra, os olhos fixos nos pés descalços. Tentar não chega. Higgins pega na corda mal amarrada e desfaz-a com um puxão brusco. O mar
Não perdoa tentativas. Ele devora-as. E a ti também. Você vê o ombro de Will fraquejar. Ele não é um homem ainda. É um rapaz, recrutado à força de um navio mercante capturado, com a promessa de uma vida melhor do que a de um criado espancado. Higgins, por outro lado, é um velho lobo do mar. O seu rosto é um mapa de cicatrizes e rugas profundas, os olhos estreitos de tantos anos a encarar o horizonte. Ele perdeu 2 dedos da mão esquerda numa luta de cutelo, e a sua caminhada é um balancear permanente, mesmo em terra firme. E então, algo muda na expressão de Higgins. A fúria parece esvair-se dos seus ombros, substituída por uma cansativa resignação. Ele suspira, um som profundo que parece vir das profundezas dos seus pulmões. "Olha aqui", diz ele, a voz mais suave, quase rouca. Ele pega noutro pedaço de corda. "Vou devagar. Presta atenção. A raiz passa por aqui, depois dá a volta. Não, assim. Vês?" Will assente, ainda hesitante. Os olhos agora fixos nos dedos calejados do velho que, com uma paciência que você nunca lhe viu demonstrar, guia os dedos inexperientes do rapaz. É uma cena pequena, quase insignificante. Mas num navio onde a sobrevivência de todos depende da competência de cada um, é um dos rituais mais importantes. Não é um professor a ensinar um aluno, é um pai a ensinar um filho. A família a bordo do Raven não é definida por sangue. É definida por necessidade e por um pacto de sobrevivência mútua. São os messmates, os companheiros que partilham a mesma gamela de comida, que vigiam as costas uns dos outros durante uma abordagem, que se amparam mutuamente quando a disenteria ou o escorbuto derrubam um homem. Estes laços formam-se nas entranhas do navio, durante os longos turnos na bomba de água, no escuro do porão, onde as confissões são sussurradas ao som da água a bater no casco. Um homem conta sobre a mulher que deixou para trás, outro sobre a dívida que o levou ao mar, outro sobre a filha que nunca conhecerá. Estas histórias, trocadas na penumbra, são os votos desta irmandade peculiar. O mais próximo que você tem de um familiar a bordo é o Elias, o artilheiro holandês. Foi ele que o encontrou, enjoado e assustado, no seu primeiro dia a bordo, depois de ter sido recrutado à força num porto sujo. Elias não disse nada. Apenas lhe entregou um pedaço de biscoito duro e um balde para vomitar. Desde então, uma lealdade silenciosa floresceu entre vocês. Vocês partilham a tarefa de limpar os canhões, um trabalho sujo e perigoso que requer sincronia perfeita. Você conhece o seu ritmo de respiração, o som do seu passo no convés. Ele salvou-lhe a vida uma vez durante um combate, quando puxou você para baixo momentos antes de uma bala de mosquete atravessar o espaço onde a sua cabeça estivera. Você não agradeceu com palavras, apenas assentiu. Ele assentiu de volta. O contrato estava selado, mas tal como numa família de sangue, a traição é uma ferida que nunca sara completamente. A memória do antigo carpinteiro, o homem cujo lugar você ocupa, ainda assombra o convés. O seu nome era Jonah. Era um homem quieto, habilidoso com a madeira, com uma risada contagiante. Ele era querido por todos. Um dia, durante a perseguição a um galeão espanhol carregado de prata, o Raven ficou encalhado num banco de areia não marcado nas cartas. O pânico instalou-se. Enquanto todos trabalhavam freneticamente para aliviar o peso do navio, atirando canhões e barris de água pela borda, Jonah foi encontrado no seu beliche a encher uma pequena bolsa de couro com moedas de ouro do saque comum. Ele planejava fugir no primeiro bote, abandonando o navio e os seus companheiros ao destino. A descoberta foi feita por acaso por um powder monkey, um miúdo que procurava pólvora seca. O choque que varreu o navio foi mais profundo do que o medo do naufrágio. Era uma ferida pessoal.
O conselho foi convocado ali mesmo, no convés, enquanto as ondas batiam contra o casco imóvel. Não houve julgamento longo. A evidência era irrefutável. A traição, especialmente em um momento de perigo coletivo, era a violação suprema do código. A sentença foi unânime. Abandono. Você lembra-se do rosto de Jonah quando o deixaram na pequena ilha deserta. Não era de raiva ou de desafio, mas de uma vergonha avassaladora. Ele não olhou para nenhum deles. Apenas ficou parado na praia de areia branca, a olhar para o mar, a pequena bolsa de moedas inúteis ainda pendurada no seu cinto, enquanto o Raven, finalmente livre do banco de areia, se afastava. A perda foi sentida por dias. Não se perdeu apenas um carpinteiro, perdeu-se um irmão. A confiança, uma vez partida, é como um vaso rachado. Pode ser remendado, mas nunca mais segura a água da mesma maneira. Para os que não têm ninguém em terra, o navio torna-se o seu mundo inteiro. O jovem Will, o órfão, é um desses. Ele não tem para onde voltar. A sua vida, a sua identidade, está agora inextricavelmente ligada ao Raven e aos homens a bordo. Eles são a sua família disfuncional, violenta e, às vezes, amorosa. Higgins, com a sua brandura abrupta, tornou-se uma figura paterna. Você e Elias, figuras de irmãos mais velhos. Ele aprenderá a lutar, a navegar, a beber rum. Herdará as histórias deles, os seus medos, as suas superstições. Se o navio for capturado e ele sobreviver, herdará também o seu destino na forca. A herança desta família é dupla. As habilidades para sobreviver no mar e a marca que o torna um fora da lei em terra. Ao final do dia, a vela está reparada, as mãos estão doloridas e cobertas de alcatrão. O jantar é servido, um ensopado ralo de peixe e bolacha, e os homens comem em grupos silenciosos. Will está sentado ao lado de Higgins, que aponta para as estrelas que começam a aparecer no céu crepuscular, murmurando seus nomes e como usá-las para navegar. Você senta-se ao lado de Elias, e ambos comem em silêncio, observando a cena. Não há palavras de afeto, não há abraços. O laço familiar manifesta-se na forma como Higgins empurra um pedaço de peixe um pouco maior para o prato de Will. Manifesta-se na maneira como Elias lhe passa o seu copo de água depois de você terminar o seu. Manifesta-se no silêncio compartilhado, no conhecimento de que, por esta noite, todos estão a salvo. Todos estão alimentados, todos estão juntos. O navio balança, uma mãe gigante de madeira embalando os seus filhos problemáticos. Amanhã pode trazer uma batalha, uma tempestade ou a morte. Mas por esta noite, sob um céu pontilhado de estrelas, a família está intacta. É uma família escolhida, forjada no perigo e estabelecida pelo código, mas é uma família. E para homens que não têm mais nada é tudo. E assim, o dia termina no convés do Raven. O céu noturno é um manto negro infinito, salpicado com mais estrelas do que parece possível, cada uma fria e distante fagulha de luz. O ar arrefece, trazendo um leve frio que faz você puxar o seu casaco de lã surrado mais para perto do corpo. Os sons do navio são diferentes à noite. O rangido da madeira parece mais profundo, mais solene. As velas estalam suavemente como se sussurrassem segredos umas às outras. A maioria dos homens já se recolheu aos seus cantos, aos seus pedaços de lona espalhados pelo convés inferior. Apenas o homem no leme permanece acordado, a sua silhueta imóvel contra o brilho prateado da lua na água. Você permanece por mais uns momentos na amurada, a sentir o suave balanço do navio sob os seus pés. É um movimento que já não sente conscientemente. Um balanço que se tornou parte do seu próprio ritmo interno. Os cheiros do dia, alcatrão, suor, peixe cozido, rum,
começam a dissipar-se, substituídos pelo cheiro limpo e salgado da noite no mar aberto. Esta foi a sua vida. Não a vida de aventura gloriosa retratada nas canções de taverna, mas uma vida de trabalho duro. Trabalho com as mãos, consertando madeira e tecido. Trabalho com a mente, aprendendo as complexas regras do código que rege este mundo flutuante. Trabalho com o coração, navegando os laços frágeis e intensos que unem homens desesperados numa irmandade de necessidade. Você viveu os detalhes mínimos e brutais desta existência. O gosto da água podre no fundo do barril, a textura áspera do biscoito contra os dentes, o peso opressivo do medo antes de um combate, a satisfação cansada de um trabalho bem feito. A sensação de pertencimento silenciosa ao partilhar uma gamela de comida com Elias, a dor surda da traição de Jonah, a paciência inesperada do velho Higgins. Não há romantismo no cansaço dos seus ossos, nem glória na sujidade sob as suas unhas. Há apenas a verdade simples de um dia sobrevivido, mais um elo na corrente de dias que formam uma vida no mar. Lá embaixo, no seu cantinho escuro, a sua rede de lona espera. Não é uma cama, mas é seu. O sonho da forca pode voltar esta noite, ou pode não voltar. Isso é um problema para o homem que você será depois de adormecer. O homem que você é agora só precisa de descansar. Você afasta-se da amurada, os pés descalços encontrando o caminho familiar no convés escuro. Cada passo é tranquilo, certo? Você não precisa de luz. Você conhece cada tábua, cada prego saliente, cada volta deste navio. Ele é a sua prisão e o seu refúgio, o seu local de trabalho e o seu lar. Ele é tudo o que você tem. Você se deita. O tecido áspero da lona familiar contra a sua nuca. Ouve o som da água a bater no casco, um som constante e tranquilizador. Ouve a respiração regular dos homens adormecidos à sua volta. São os sons da sua família. São os sons que o levam lentamente para longe do mundo das tempestades e dos códigos, das traições e das lealdades, e para o silêncio profundo e sem sonhos de um cansaço bem merecido. O navio balança. A noite envolve tudo. E você finalmente descansa.